Olá, boa tarde, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Fabiola Félix, eu tenho 39 anos e hoje, dia 30 de julho, né, já ia falar agosto, dia 30 de julho de 2022, eu estou começando a fazer este canal, né, sobre vários conteúdos, na verdade, né, que nós estaremos trazendo aqui, mas, assim, o primeiro conteúdo que eu gostaria de trazer é sobre cabelo. Eu assisto muitos vídeos, né, sobre cabelos, eu amo cuidar do meu cabelo, e hoje eu comecei, né, a ter esse desejo de também fazer, de trazer algumas dicas, né, para quem gosta de cuidar dos seus cabelos, independente de qual química você esteja passando no momento, né, no seu cabelinho. Eu já passei por várias químicas, então vou trazer um breve histórico aqui do que já passou, né, pelo meu cabelo. Desde criança, né, eu tinha o cabelo bem cacheado quando era criança. Não sei dizer precisamente a partir de que idade, mas minha mãe começou a utilizar alguns alisantes, né, no meu cabelo no intuito de facilitar, porque embaraçava demais, meu cabelo era muito cacheado e muito cheio. Eu sempre fui aquela Tina Turner, né, Elba Ramalho, porque sempre tinha muito cabelo, muito cabelo mesmo. Então minha mãe, ela para conseguir domar, né, esses cabelos cacheados, que a gente sabe que dá muito trabalho, as minhas duas filhas também têm cabelo cacheado, sempre deu um pouquinho de trabalho, né, na hora de pentear. E é um assunto para uma outra hora, depois a gente pode até falar, né, sobre o cabelo das minhas filhas, mas é só para vocês terem uma noção de como é difícil, né, cuidar de um cabelo cacheado. Se você tem cabelo alisado, talvez você não tenha esse entendimento, mas eu, por exemplo, já tive cabelo cacheado, não vou lembrar muito porque era muito criança, mas eu tenho minhas filhas, que todas duas têm cabelo cacheado, né? Uma tem 19, já cuida do seu próprio cabelo, e tem a de 13 anos, que eu ajudo ainda ela a cuidar do cabelo dela, é blequinho, bem cacheadão, e dá trabalho, hein? Dá um certo trabalho mesmo. Então minha mãe, ela sempre tentou driblar, né, esses cachos embaraçados que eu tinha, e aí ela fazia o quê? Ela passava vários tipos, né, de conteúdos, porque na minha época de infância não tinham tantas opções como hoje. Não tinha progressiva, né? Não tinha nem o tio Gricolato ainda, eu acho. Pelo menos aqui não, né? Eu moro em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Aqui é interior do Rio, então não tem assim tanta, pelo menos naquela época, não tinha tanto tipo de produto, né? Lá quando eu era criança, eu acredito que foi o primeiro produto que a minha mãe passou em mim. Era aquele tal de Amacirré, tinha outro nome, meu Deus. É, agora para lembrar é difícil, né? Eu sei que ela já passou a massa e ré, ela passou um que era todo defrisante para manter os cachos, só que ajudava a soltar, né, relaxar os cachos. É que eu esqueço, mas eu vou pesquisar, uma outra hora eu trago direitinho os nomes certinho. Eu deveria ter feito isso, né, pesquisado, escrito direitinho, mas basicamente foi a massa e ré, foi também Nenê, né? Quando eu era criança, ela já passou Nenê no meu cabelo. E na época eu lembro que ficava muito bonito, o cabelo ficava lindo, impecável. Só que aí naquela época, como não tinha muito conhecimento sobre Nenê, né? Então a minha mãe, ela se deixou levar até mesmo por algumas cabeleireiras na época que não tinham também muito conhecimento, então não tinha propriedade para falar se o Enê era bom ou não era. E geralmente todos falam muito mal do Enê. Então a cabeleireira, quando minha mãe falou com ela que estava passando Enê no meu cabelo, começou a falar com ela que ia dar quebra, que ia dar queda no meu cabelo, sendo que meu cabelo estava lindo, maravilhoso, eu estava me, né, amando naquele momento. E aí ela vai e decide parar, né, com o Enê no meu cabelo. E a gente sabe muito bem que o Enê, quando você para com ele, você passar outra química em cima, ele quebra realmente. Não é o Enê que quebra o seu cabelo, mas ele é ciumento. Então, se você usar qualquer coisa antes do Enê e passar o Enê, não vai quebrar, não vai dar quebra nem queda. Agora, se você passar o Enê e passar uma outra química, vai gerar uma quebra e uma queda no seu cabelo, pode até ficar careca, né? E eu não cheguei a ficar careca, porque meu cabelo é um cabelo bem resistente, bem resistente, cabelo forte, sempre foi bem resistente à química, inclusive não alisa totalmente,
Nenhuma das químicas que eu já passei nunca conseguiu alisar o meu cabelo totalmente, nunca, nunca. Nem Enê, eu já usei, né, como eu já acabei de falar, nem Amacirré, nem também Guarnidina, já passei por Guarnidina, touca de gesso, quando era criança tinha, né, a famosa touca de gesso, que eu não sei, não tem como eu falar, posso até pesquisar depois e trazer, né, certinho, mas tinha essa tal de touca de gesso também, que eu me lembro, e eu passei por essa química também. Tinha muitas químicas à base de amônia, com um cheiro fortíssimo, que era horrível, né? Que mesmo você lavando, tratando, passando produtos profissionais lá no cabeleireiro, mas ficava aquele odor fortíssimo, né? A gente passava vergonha, né? Sair do cabeleireiro em algum lugar. Eu me lembro de uma época em que eu trabalhava em rádio comunitária, sou locutora. E nessa rádio comunitária era uma rádio evangélica, né? Tinha muitos pastores, iam lá. Aí o dono da rádio era um pastor e teve um dia que ele apareceu lá na rádio, estava eu e mais 3 locutoras lá. E ele começa a beijar a cabeça de uma por uma, uma atitude de carinho, né? E eu fiquei com muita vergonha, porque eu tinha acabado de sair do salão de cabeleireiro e aquela química que fedia, né? Não era um cheiro agradável, era um cheiro horrível mesmo, um fedor, né, um absurdo. E aquilo ali me deixou muito triste, porque todo mundo falou que ele chegou a fazer uma cara engraçada, né? Quando ele veio com todo carinho, beijou minha cabeça, mas aquele cheiro, né, que incomoda, né? Incomodava a mim, porque não ia incomodar a outra pessoa. Ele não falou nada, não fez nenhuma brincadeira, ele foi bem... como é que eu posso dizer, cuidadoso, né, de não fazer nenhum tipo de brincadeira, que ele poderia ter brincado, mas ele não fez nenhum tipo de brincadeira, mas o simples fato de eu ter passado por isso me deixou tão triste, né, com aquele cheiro absurdo no cabelo, e a pessoa vir te dar um beijo assim, na cabeça, né, bem aqui no topo, assim, e sentir aquele odor forte, isso me entristeceu. Mas eu ainda não tinha muita alternativa, continuei naquela química, né, por algum tempo, nunca alisou meu cabelo, né, totalmente, e foi passando a vida, né? E a gente vai passando por outras químicas. Já passei pelo tilgricolato, já passei também pelo hidróxido de sódio, que foi uma das que eu mais amei. Eu amei muito o hidróxido de sódio. Ele me dava esse mesmo resultado que eu tenho aqui hoje. Sem chapinha, sem escova. Dava esse mesmo resultado aqui. Hidróxido de sódio, eu não sei de qual marca, porque era o cabeleireiro que passava, e a gente geralmente, né, os cabeleireiros não mostravam muito, né, pelo menos há um tempo atrás, eles não mostravam muito para ninguém exatamente qual era a marca, né, para você ter acesso de comprar, e nem tinha como ter acesso naquela época ainda, porque, como eu falei, é difícil, né, aqui no interior do Rio, é o último lugar que vai chegar qualquer novidade, mas... Naquela época também eu não tinha nenhum tipo de vontade de perguntar o que se passava, mas eu sabia que era hidróxido de sódio, algum produto à base do hidróxido de sódio. E ali o meu cabelo ficava assim, direitinho, né? Ficava bonitinho e tal, mas aí depois nisso que você vai mudando de cabeleireiro, a gente vai mudando, né? Porque o cabeleireiro que eu passava hidróxido de sódio era bem distante da minha casa. Eu acho que eu só fiz, acho que umas 3 vezes só com ele, e depois parti para outro mais próximo de casa, né? E nesse outro que tinha, no caso, uma cabeleireira próximo de casa, já não tinha mais essa química, né, à base de hidróxido de sódio, então começou a usar guarnidina. Aí eu usava guarnidina no salão de beleza, eu mesma passar a guarnidina em casa, porque era uma época que eu era mãe solteira, né? Isso tudo foi até eu ser mãe, né? Tudo isso que eu já falei. Até eu ser mãe. Eu fui mãe com 20 anos de idade. E aí eu tomei o desejo de fazer eu mesma, de cuidar do meu cabelo, porque eu não tinha mais condições, né, de ficar mantendo um salão de beleza. Antes eu era solteira, eu não tinha filho, então não tinha muita responsabilidade. Eu até ajudava, né, a minha mãe, mas não era aquela coisa, né, de me deixar exatamente sem dinheiro para poder manter o cabelo. Agora com filho pequeno e solteira, né, porque eu era mãe solteira, eu tive que realmente abrir mão de salão de beleza e começar a tratar em casa. Então eu parti pro guarnidina, porque é um produto que a gente acha com facilidade nas prateleiras, né, de supermercado, de farmácia. Então eu encontrei essa forma aí de driblar nessa situação e comecei
sem nenhum tipo, né, de informação, só por saber que era guarnidina, então era compatível, né, entre aquela outra que eu havia usado, que era guarnidina também. Então eu comecei a usar em casa. E eu sempre gostei muito de cuidar meu cabelo em casa. Aí comecei a comprar chapinha, bem fraquinha, daquela bem fraquinha, né, naquela época. Então eu fazia meu cabelo. Eu levava uma semana para lavar a cabeça. Eu não lavava a cabeça mais do que uma vez na semana. Por quê? Porque era um cabelo bem leão, né, bem cheio, que me dava muito trabalho para ficar fazendo chapinha. Então às vezes eu nem fazia. Eu deixava até natural, ficava ondulado, quase cacheado. Nunca mais o meu cacho voltou, né? Mas as ondulações tinha. Então aquelas ondulações ainda me fazia ficar satisfeita. Eu gostava às vezes de finalizar meu cabelo com aquela ondulação e ficava muito bonito, deixava solto, normal, né? Sendo que depois que secava ficava um pouquinho leãozinho, mas ficava bonito ainda, né? Ia mantendo ali, e quando eu fazia chapinha, eu ficava uma semana inteirinha para lavar a cabeça de novo. Exatamente também porque eu não queria ficar molhando demais, né? Porque eu passei por épocas em que eu molhava demais o meu cabelo. Então o cabelo ficava com um aspecto muito estranho, a química não durava. Então eu preferia até mesmo fazer a chapinha para que a química durasse mais, né? Para mesmo crescendo a raiz, mas daquele comprimento, né, da onde tem a química, já estava, né, domado através da chapinha. Então eu mantia meu cabelo muito na chapinha, né, e até que meu cabelo sempre foi muito guerreiro, né, muito resistente para não quebrar com facilidade. Em todas essas químicas aí que eu passei, só aquela época da transição do Enê para outra química que eu não vou saber dizer qual foi, né, quando eu era criança ainda, em que aconteceu algumas quebras, mas não quebrou, não foi aquela queda que deu para fazer um cortezinho, deu para driblar. Então, nessa época da guarnidina, eu fui mantendo, né, uma vez no mês, guarnidina, todo mundo falava que era 3 meses, 2 meses, mas eu não conseguia. Era todo mês na guarnidina, né, todo mês chupava ali o meu cabelo né, chapava o cabelo de guarnidina, o cabelo, ele chupava bastante mesmo aquela química, aí fazia algum tipo de hidratação, né, não era muito aquela hidratação potente como a de hoje, mas fazia assim, não abria mão de fazer uma hidratação, e fazia, né, deixava secar naturalmente, porque não tinha secador, fazia chapinha depois e durava ali uma semana. Hoje em dia eu não consigo mais fazer isso, não consigo. Eu lavo a cabeça 2 vezes na semana, de 3 dias. Às vezes, quando tá no sol muito quente de verão, eu não consigo nem lavar nem 2 vezes, eu lavo 3, 4 vezes na semana. Mas conforme hoje o tempo tá bem fresco, nós estamos em julho, no finalzinho de julho, então não tem necessidade de lavar também todo dia, ou dia sim, dia não. Então eu lavo 2 vezes na semana. 2 vezes na semana para mim tem sido suficiente. Mas no verão passado, por exemplo, eu lavava quase todos os dias, né? Dia sim, dia não. Quase todos os dias eu tava lavando o cabelo porque realmente transpira muito, né? Então hoje em dia, eu tava falando da guarnidina, então tem que continuar o foco na guarnidina para poder, né, termos aí o raciocínio lógico. Então na guarnidina era assim que eu mantinha meu cabelo. Uma vez ao mês eu aplicava a guarnidina, né, e sempre fazendo toda semana, uma vez na semana, fazia, né, uma lavagem boa, fazia uma hidratação, não era muito potente como hoje, porque hoje nós temos várias, né, opções aí de cremes muito baratos e bons, mas fazia algum tipo de hidratação, né? Eu lembro que na época eu usava muito aquele tal de Canechon, né? Aquela máscara da Canechon, aquela máscara da Gota Dourada, que já é uma máscara melhor, né? Que é potente, que fortalece os fios, mas a maioria das vezes era Canechon mesmo, né? Que a gente não tinha muito dinheiro para ficar comprando muito, então a gente tentava driblar. Uma hora a gente usava Gota Dourada, outra Canechon, né? Neutrox, que é uma linha barata, mas é muito boa também para tirar o ressecamento. Então, são alguns artifícios que a gente tinha na época para tentar driblar, né? Ajudar o cabelinho aí ficar certinho, bonitinho. Não era o melhor, mas ainda estava controlado, estava, né, dentro do padrão que a gente podia manter, vamos dizer assim, né? Para quem estava acostumado com salão de beleza, toda semana fazia pacotes, né,
de hidratação, além da química que colocava lá, que era com certeza muito mais potente do que essa de prateleira, mas ainda assim estava dando para manter. Né? Então, assim, eu com um filho pequeno fui mantendo dessa forma e eu fiquei, nada, uns 8 anos usando guarnidina, eu mesma aplicando em casa e chapinha. E o cabelo, graças a Deus, desenvolvia bem, sempre tive um bom crescimento nesse cabelo, meu cabelo sempre cresceu muito, horrores. Tanto é que hoje, por exemplo, até foi em novembro, 18 de novembro, eu cortei ele nessa altura aqui, ó. Quase no ombro, não chega a ser no ombro, tá vendo? Olha, nessa altura aqui. E olha tanto que já cresceu. Na verdade, cresceu mais, porque eu tirei umas pontinhas. Quem tira pra mim é minha filha, de 19 anos. E ela tirou pra mim umas pontinhas. Ela deve ter tirado um dedinho ou 2 no máximo. Então, ele tem um crescimento razoável, né? Que, no caso, já temos aí 7 para 8 meses, né? 8 meses que eu cortei, né? Que foi em novembro. Já cresceu, tava mais ou menos aqui. Ela tirou uns 2 dedos, né? Aí ficou desse jeito que tá aqui agora. Tem um mês que ela cortou, tirou as pontinhas pra mim. E aí ele já cresceu realmente bastante. Tá crescendo, né? De novo, com certeza. Então vamos ver até quando. Eu acredito que lá pra novembro ou dezembro eu devo tirar de novo umas pontinhas, porque eu não gosto de tirar de 3 em 3 meses, não. Não gosto de tirar de 3 em 3 meses, não. Eu tiro, assim, 4, 5 meses, 6 meses no máximo, né? E vamos ver, mas acredito que lá para novembro, dezembro, eu devo tirar novamente. A única coisa que às vezes eu faço direto e eu vejo realmente que cresce muito meu cabelo é a parte da nuca. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu tiro... Não sei se vai dar para vocês verem. Espero que tenha dado para ver. Mas essa parte da nuca, bem pouquinho, não é a nuca inteira não, é bem aqueles piquinhos, né, que a gente tem aqui embaixo, bem pouquinho mesmo. Eu sempre tiro uma vez no mês com a máquina, minha filha tira pra mim, né, com a máquina de cortar cabelo mesmo do meu esposo. E por que eu faço isso? Porque é uma parte que eu não gosto. Eu, pessoalmente, mesmo passando a química que eu uso hoje, que eu já vou falar qual é, mesmo assim, eu gosto de tirar porque me incomoda, né? Sempre, em qualquer outra química e até hoje me incomoda muito porque é a parte mais difícil de alisar e nunca, assim, cresce. Como eu falei, tem um bom crescimento. Porém, eu sinto uma gastura muito grande porque na hora de prender, por exemplo, ele não fica preso, ele fica ali solto, aquele negócio ali. Então, pra mim, não é interessante. Eu vou e tiro com a máquina. Então, dando continuidade, né, ao segmento até mais ou menos 27, 28 anos, eu estava ainda na guarnidina, até conhecer a famosa progressiva, do formol ainda, lá no início, né, quando estava bem no início, progressiva com formol, e aí eu comecei a aplicar, pedir, né, pessoas, cabeleireiras para aplicar, porque eu não sabia, não tinha ideia de como era feito, eu só sabia que era a base do formol. E, gente, eu fiz só 3 vezes, mas sinceramente, gente, não faria de novo, não. Realmente é uma coisa muito complicada, né? Tal da progressiva com formol, tem um cheiro muito forte. O formol arde a minha vista, eu tenho problema seríssimo de vista, tenho miopia, tenho também um estrabismo, né? Nessa vista direita minha aqui. Então, não é uma química apropriada realmente. Ardia muito a minha vista, o meu nariz, nossa, mesmo botando um pano úmido, né? Pra não sentir tanto o cheiro forte, mas eu sentia muito aquele cheiro, era uma coisa assim horrível. O cabelo ficava bonito, muito lindo, ficava aquele cabelo que na realidade, vou dizer pra vocês, foi a única química que deixou meu cabelo mais tempo liso, que eu não precisava fazer todo mês. Eu sempre tive um bom crescimento do cabelo, mas mesmo assim não era necessário fazer todo mês. Eu fazia de 3 em 3 meses, né? E não ficava aquele cabelo volumoso, perdeu realmente todo o volume, não ficava embaraçado. Meu cabelo sempre foi difícil de desembaraçar, mesmo na guarnidina. Na guarnidina ele era difícil de desembaraçar, por isso que eu mantinha ele mais na chapinha.
Então, essas progressivas de formol, elas eram boas, sim, porém, realmente faz muito mal à nossa saúde, né? Então, eu tinha aquele mal-estar, eu ficava com dor de cabeça uns 2 dias, infelizmente ficava mesmo, uns 2 dias. Gente, não era só no dia não, no dia seguinte eu ficava também com dor de cabeça, tomando remédio, nada, dor de cabeça passar. E aquele monte de caspa, né, que vai soltando do couro cabeludo, aquilo ali era um absurdo também, né? Nosso couro cabeludo, ele tem que estar tratado, tem que estar saudável, e ali, nossa, descamava muito, muito. Parecia farinha, fazia assim, ó. Nossa, mas caía caspa que parecia farinha. Nossa, eu ficava absurdo, mas tava ali o cabelo bem baixinho, né? Natural, bem ondulado, não ficava, meu cabelo nunca ficou 100% liso, como eu já falei, com nenhuma química, com nenhuma, nem nele, progressiva, nada. Ele ficava todo ondulado, bem mais ondulado do que agora, né? Bem mais ondulado que agora, e aquele cabelo solto, bem fininho, bem naturalzinho, bem bonito, né? Gostava muito do efeito. Se eu quisesse ficar com cabelo liso, aí eu fazia chapinha, mas aí eu achei, de certo ponto, que eu não precisava nem de fazer chapinha, porque natural como ele estava, com aquela ondulação, já estava muito bom pra mim. Porque eu nunca fui aquela pessoa que, nossa, eu quero um liso japonês, aquela coisa bem chupada. Não, eu não gosto disso. Eu gosto de cabelo natural, né? Hoje em dia meu cabelo é alisado, porém ele tem ondulações. Olha, tem bastante ondulações, mas eu não esquento a cabeça com isso, tá? Não sou aquela pessoa que, nossa, tem que estar um liso perfeito, não. Então, concluindo aí, eu fiquei, né, durante 1 ano praticamente fazendo essa progressiva de formol, que foi de 3 em 3 meses, só fiz 3 vezes. Depois eu desisti porque estava me torturando muito, né? Aquela dor de cabeça intensa que me dava, dor na vista, eu ficava com muito medo de continuar com esse tipo de química. E demais que naquela época tinha relatos, né? Saía no jornal, vira e mexe, alguém que acabava morrendo por conta do formol, né? E naquela época eu lembro disso. Tinha vários jornais aí que estavam falando de mulheres que passavam progressiva com formol. Eu não sei se foi a quantidade do formol que o cabeleireiro não soube aplicar ou se a pessoa já tinha, né, algum tipo de alergia